Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez aqui, abrindo nossas câmeras, microfones, para a gente bater um papo sobre arte, sobre cultura. E hoje eu tenho certeza que vai ser um programa muito legal, de um projeto que, quando a minha super amiga Patrícia Marrese, a quem eu só tenho a agradecer as dicas, a ajuda que ela dá aqui para o Café Cultural, quando ela me mandou o release, eu falei, opa, preciso bater um papo com esse pessoal, quero entender esse projeto. Porque quando a gente fala de arte, de cultura, Renan, se eu estiver falando bobagem, você, por favor, me corrija a qualquer momento, meu amigo. Mas quando a gente fala de cultura, de arte, a gente está falando de evolução, a gente está falando de relacionamentos. Quando a gente junta a educação ainda nesse bolo, a gente está falando das pessoas serem pessoas melhores hoje e no futuro. E eu acho que muito do projeto que você vai comentar, que a gente vai conversar, que você vai nos apresentar, fala sobre isso, da gente formar pessoas melhores para um Brasil, não um Brasil de amanhã. A gente está precisando de pessoas melhores para um Brasil de hoje. Investir no hoje. Essa coisa de falar, vamos investir no futuro, está longe. A gente precisa investir no presente. Eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Mas eu não quero mudar o esquema do programa. Eu quero começar com a mesma pergunta que eu faço sempre para todo mundo. Eu quero saber quem é Renan Cirilo por Renan Cirilo. Perfeito, Sérgio. Primeiramente, quero te agradecer a disponibilidade da gente estar batendo um papo com você, com os ouvintes, o pessoal aí que acompanha o Café Cultural. Eu sou o Renan, eu sou da Bela Vista Cultural. A gente é uma produtora e editora de projetos de impacto social. Tudo que a gente faz aqui, a gente pensa em como levar para comunidades educacionais, para instituições de ensino, entidades culturais, de modo que a gente possa dar aí uma real devolutiva social para as pessoas que têm contato com os temas do nosso projeto e para a sociedade como um todo. A Bela Vista foi fundada em 2016 por mim e pelo Caio, meu parceiro, e desde então a gente realizou uma série de projetos sobre as mais diferentes áreas. A gente realizou projetos mais artísticos, a gente realizou projetos com uma veia mais cultural, projetos educacionais, só que os projetos educacionais, eles realmente são aqueles que a gente acabou se especializando com o tempo, a nossa empresa acabou indo mais para esse lado, tá. E esse projeto que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele está mais imerso nessa questão. A gente tem aí vários projetos realizados ao longo dos anos, não só livros, que é o produto principal desse projeto que a gente vai falar agora, mas também exposições, eventos culturais, filme, enfim, a gente tem uma trajetória aí de 8 anos que está sendo coroada agora com mais um importante lançamento que a gente vai falar um pouquinho. Na verdade, né, Renan, eu acho que, pelo que eu percebi do trabalho de vocês, e que eu acho muito, muito legal, não mexer com um produto simplesmente, mas com todo o entorno desse produto. Ou seja, não é simplesmente lançar um livro, não é simplesmente promover um filme, mas é promover como que esse livro vai estar inserido num contexto social, sabe? O que é que as pessoas vão achar desse filme? Ou seja, trabalhar um produto cultural, um produto educacional de uma forma um pouco mais ampla, e não simplesmente o produto em si. Eu acho que esse que é o grande diferencial, pelo menos o que eu percebi do material que eu vi de vocês. Perfeito, Sérgio. É justamente o nosso objetivo aqui. A gente tem como premissa de que o produto cultural, e a gente que trabalha com cultura, com arte, sabe disso, o produto cultural ele não pode ficar engavetado de jeito nenhum. Ele tem que ser mostrado, ele tem que ser debatido, ele tem que ser discutido. E existem vários formatos para você realmente trabalhar, né, a difusão do seu produto cultural junto ao grande público. O formato que a gente utiliza aqui é justamente a questão de levar esse produto, esse livro, para a sala de aula e discutir esses temas junto a professores, coordenadores e diretores de instituição, mas também junto aos estudantes. Então, esse projeto que a gente montou, falando um pouquinho mais sobre ele tem algo que a gente chama como ação cultural transmídia, porque então a gente tem vários produtos de diferentes formatos que eles acabam conversando com públicos um pouquinho diferentes.
O produto principal desse projeto, o projeto de Vida e Cidadania, é o livro. O livro ele vai ser distribuído gratuitamente para escolas, para os professores, para os estudantes, e a gente tem todo um pacote que a gente oferece para essas instituições gratuitamente, que envolvem uma cartilha pedagógica, envolvem atividades em sala de aula, como apresentações, como algumas interações um pouco mais profundas, passeios pedagógicos, enfim, tem bastante coisa inerente a isso. Fora a questão de uma exposição fotográfica digital que a gente mostra para o grande público e alguns materiais acessíveis. Então, a gente aqui, resumindo, a gente escolhe os temas, a gente vê quais os produtos, de repente, que são interessantes para a gente trabalhar dentro das temáticas, e aí a gente monta todo o escopo do projeto com vários produtos que fazem parte dele. Que maravilha. Quando a Patrícia me mandou o teu material, eu juro que logo de cara eu fiquei um pouco... Falei, como é que é o negócio aqui? Vocês estão lançando um livro, que na verdade é um projeto, o livro é simplesmente uma pequena desculpa, né? Tem todo um projeto por trás, mas que traz um debate, traz uma reflexão, traz um estímulo para projetos de vida. Daí eu falei assim, como assim projetos de vida? Eu falei assim, tentar mexer com a vida desses jovens, com a vida de alunos, para que eles entendam o que é ser alguém na vida. Conta um pouquinho para a gente, de onde veio essa ideia, como que vocês imaginaram fazer isso? Exatamente, Sérgio. O projeto de Vida e Cidadania, ele começou a surgir alguns anos atrás em conversas internas aqui, entre a nossa equipe, e a gente tem um pessoal que é voltado para a parte educacional. Esse pessoal apontou para a gente as discussões que estavam ocorrendo na época sobre a BNCC, e a inclusão de um tema que é justamente o projeto de vida, que visa formar aí o cidadão, discutir esse cidadão e como ele vai se comportar aí no período escolar e pós-escolar. E a gente achou isso muito interessante. A gente começou a pensar em como que a gente formataria um projeto que, de repente, pudesse auxiliar o professor em sala de aula a aplicar esse assunto, porque era uma coisa nova, e não existia tantas referências a respeito disso. E aí a gente pensou nessa ideia e elaboramos essa ação cultural que a gente está lançando agora. O projeto ele foi apoiado por algumas empresas, como o BNY, como a ADIC, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e essa ação agora está chegando ao grande público, sob alguns conceitos que a gente julgou interessantes colocar dentro disso. Não falar apenas do projeto de vida como ele está pensado na BNCC, mas algumas coisas relacionadas aí a coisas importantes que o aluno tem que levar para a sua vida. E não só o aluno, né? O professor também, o coordenador, o diretor e qualquer pessoa que tiver acesso a esse conteúdo também. Por quê? Porque, além de toda essa base de projeto de vida, a gente colocou algumas coisas importantes, como, por exemplo, ética, sustentabilidade, algumas coisas mais atuais, e que é muito importante a gente debater, porque isso, com certeza, faz parte da nossa vida hoje e vai fazer, com certeza, no futuro. Então, quem combater isso tem algum problema, né? Vamos ser sinceros. Quem combater isso e não entender a importância desses temas como projeto de vida, desculpa, amigo, tem profissionais especializados para tratar essa patologia. É isso aí. E a gente também tem algumas coisas como, por exemplo, o mercado de trabalho, que você precisa estar atento a estudo, outras questões como finanças pessoais. O que a gente trouxe nisso e como que a gente resume todo o projeto? O que a gente quer dizer com esse projeto é que para você montar um projeto de vida bem sucedido, o planejamento ele faz parte disso e não tem como não fazer. Porque quando você planeja os seus próximos passos, quando você tem um projeto, que você tem uma ideia daquilo que você quer fazer, o estudo é um primeiro passo, o trabalho vem depois, você saber como você lida com a sua remuneração é um passo. Então, tudo é um caminho, né? Eu acredito que na vida
tudo é um caminho que você tem que planejar e as coisas vão crescendo aos poucos. Não existe uma fórmula fácil na vida, né? E é isso que a gente aponta para o pessoal que vai ter acesso a esse conteúdo. Renan, nós passamos, eu acho que globalmente, e aqui no Brasil, seguindo essa linha, alguns anos muito difíceis para estímulos de planejamento de vida, onde a gente estava pensando no... Não é nem no hoje, acho que estava pensando no agora. E a educação foi muito... sofreu muito. Acho que educação, cultura, foram anos muito, muito difíceis para a formação dos nossos jovens. E, de repente, você vem com um projeto de um estímulo fortíssimo para a formação, para que as pessoas pensem no hoje com vistas ao amanhã. Vocês encontraram alguma dificuldade, alguma resistência nesse projeto? Olha, desde o início, a receptividade das pessoas que nos acompanharam, parceiros, ela tem sido muito boa. Tivemos poucas dificuldades, dizendo assim. Claro, o projeto, durante a sua produção, sempre tem algumas questões que você precisa lidar no dia a dia, mas, na verdade, eu acho que a gente só tem muito a agradecer todas as instituições que nos abraçaram, não só com conteúdo, mas também com uma parte importante aí do planejamento das ações educacionais. Com relação ao conteúdo, a gente teve uma equipe muito competente que conseguiu ir atrás dessas informações, fazer a preparação dos textos, revisão, produção dos materiais gráficos, enfim, a gente tem toda uma equipe interna voltada a isso. E a gente teve o apoio institucional de algumas entidades muito importantes, principalmente da área de meio ambiente, como, por exemplo, o Instituto Trata Brasil e o IPESA, que são entidades aí que são referência na área de saneamento e meio ambiente. Sim. E aí, o que a gente pode apontar da receptividade são realmente os feedbacks que a gente está começando a ter, como, por exemplo, o pessoal da Secretaria de Educação de Recife, que a gente vai conseguir levar esse projeto até lá, até a rede pública de educação da cidade. A gente vai trabalhar o projeto agora no comecinho de maio, a gente está levando essa ação lá para Recife, vamos ficar uma semana focados ali em atender os professores e estudantes locais e outros lugares pelo Brasil que a gente também está verificando onde que a gente vai levar o projeto. Os desafios, eles são inerentes, né, ao trabalho, mas quando a gente vê o fruto do sucesso e o resultado que isso está tendo, acaba meio que sendo ofuscado, né? Esquece a dificuldade, né? Porque, na verdade, você citou bem, Renan, um projeto dessa envergadura, ele tem diversas fases. E que vocês têm que ter um planejamento muito bom para que todas as fases sejam cumpridas, não se atropelem e consigam ser efetivadas. Eu acho que desde a ideia, ou seja, desde a pesquisa, ver por onde que vai o projeto, por quê, o como, até a questão da produção, a questão do financiamento, e agora a questão do colocar em prática. São etapas muito distintas e que vocês têm que ter cabeça específica para lidar com cada uma dessas etapas, né? É verdade, Sérgio. A gente costuma dizer que a gente só comemora a realização de um projeto quando ele termina, né? Porque são muitas e muitas etapas que você tem que trilhar. Começando quando você tem a ideia, aí você pensa em como que você vai viabilizar, como que você vai formatar. Depois a gente vai atrás justamente da viabilização. A viabilização nem sempre é uma etapa que é um caminho linear. Muitas vezes ela é um caminho cheio. Nem sempre você está sendo otimista, meu amigo. Eu diria que quase nunca. Exatamente. A gente foi atrás desses parceiros, apresentou a ideia, eles acreditaram. E aí, quando veio a participação dessas empresas, aí a gente não pode respirar aliviado, porque aí começa a produção. E aí a produção tem vários caminhos. Aí arregaça a manga. Exatamente. Tem o pessoal da etapa de pesquisa, quando a gente fala em produção editorial, os pesquisadores, depois entra o pessoal que escreve os textos, a gente tem o pessoal da equipe de arte que formata tudo isso, que junto com a coordenação editorial entra o processo de revisão
E tudo isso faz a gente dar origem a um projeto que acaba publicado depois. E aí, quando a gente publica o livro, o projeto não termina no livro, porque o livro ele precisa... Está quase na metade do caminho, eu diria. Eu acho que o livro é a metade do caminho, né? É isso aí. Então, o livro ele acaba precisando de um projeto educacional que eu acompanhe, para ele chegar na escola, para a gente falar com os professores, com os alunos. Então, todas essas etapas que estão dentro de um projeto acabam levando muito tempo, né? A gente, quando vai, por exemplo, numa escola, a gente busca falar como que é o trabalho de uma editora. E é interessante, até dentro desse conceito de projeto de vida, é que, ok, o aluno recebeu o livro ali na frente dele, começa a folhear. Mas e aí, você já pensou para parar em quantas profissões tem aí, até como projeto de vida e caminho futuro dentro de um projeto como esse? São inúmeras. E aí a gente começa a falar isso e é até um ponto de partida da nossa apresentação para os alunos. Nossa, fantástico. Vocês nunca pensaram em chegar com isso em universidades? Porque, obviamente, eu sei que o teu foco é a formação do jovem, do aluno de escolas fundamentais, mas eu acompanho algumas universidades e eu vejo o quanto os jovens chegam despreparados numa faculdade. É fora do normal. Tanto que o índice de jovens que começam uma faculdade e desistem, que não era isso que eu queria, é fora do normal. Eu acho que esse teu trabalho, além de tudo, ele vai fazer com que as crianças, antes, consigam estudar melhor, consigam saber melhor sabe, que tipo de adulto querem ser, que profissão seguir. E mais do que isso, qual que é a diferença que você quer fazer na sociedade? Você quer ser simplesmente um jornalista, como o Sérgio Lapastina? Não, eu não quero ser simplesmente um jornalista. Eu quero ser um comunicador. Eu acho que é mostrar que cada profissão tem um papel, desempenha um papel no desenvolvimento da sociedade. Isso é fundamental, cara. É isso aí, eu concordo totalmente com você, Sérgio. Na verdade, a gente tem vários projetos aqui na Bela Vista, e quando a gente pensa como que a gente vai realizar o projeto, a gente já imagina qual público que a gente vai atender. Tá. Tem projetos que a gente fala com, por exemplo, aquela criancinha do ensino fundamental, e tem projeto que dá para a gente levar para a universidade. É o caso desse projeto aqui. Ele também pode ser levado para a universidade. A gente sempre busca, quando é um projeto com um tema um pouco mais adulto, também fazer essa ponte. Essa ação, inclusive, ela dialoga com outro projeto que a gente lançou no ano passado, que é um projeto sobre educação financeira, e que a gente levou para algumas universidades. Inclusive, no final de abril, a gente tem uma ação com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que a gente vai fazer uma atividade lá. Então, é importante, sim, conversar com os diferentes níveis de ensino. No entanto, uma coisa que eu quero destacar é que quando a gente faz um projeto, a gente busca fazer com que o livro, que é o produto principal, ele tenha uma linguagem simples, fácil e acessível. Porque aí a gente consegue conversar com um maior número de pessoas. Não adianta o projeto ter uma linguagem um pouco mais rebuscada para o professor, para um nicho específico. A gente acha que o projeto ele tem que ser útil para todo mundo conseguir atingir esse conteúdo, do nível fundamental até o público da universidade. A gente acaba trabalhando esses públicos em diferentes momentos nas nossas ações. Não, fantástico. E eu acho que uma coisa fundamental, você simplesmente falar sobre profissões é uma coisa que até vamos dizer assim, muita gente faz. Mas eu acho que colocar assuntos que vocês estão colocando, como você bem disse, a questão da ética, parar com aquela coisa do jeitinho brasileiro. Não, eu preciso levar vantagem. Não. Você levando vantagem significa que alguém tá levando uma desvantagem, então já não está certo. Falar sobre sustentabilidade, falar sobre governança, falar sobre finanças. Gente, falar sobre finanças não é ensinar a ganhar dinheiro. É como você ser sustentável na sua vida. Não precisar depois ficar pedindo empréstimo em banco. Mas agora eu não tenho dinheiro para viajar. Não, você não tem dinheiro para... Então, o que está acontecendo? É fazer você se entender como pessoa e como cidadão. Eu acho que o grande pulo do gato desse projeto que vocês estão lançando é fazer com que o cidadão seja melhor. O cidadão seja uma pessoa melhor e a pessoa seja um cidadão melhor. Entendeu? Fazer esse jogo. Eu acho que se vocês conseguirem isso, e
começando pelo Nordeste, pelo Sudeste, levando isso para todas as escolas, para comunidades, eu acho que vocês vão estar realmente com um projeto coroado. Perfeito, Sérgio. Totalmente de acordo contigo. Ética, sustentabilidade, temas que falam sobre o futuro é muito importante da gente estar abordando. Educação financeira, que você mencionou, esse é um assunto que, quando eu falo sobre isso, por exemplo, numa palestra que eu vou na escola, eu falo de mim mesmo. Eu falo, por exemplo, de quando eu entrei no cheque especial, eu não sabia o que acontecia, quando eu usei mal o cartão de crédito e eu não sabia exatamente qual que era o resultado disso. Por quê? Porque, no fim das contas, eu acho que a gente não foi habilitado a falar sobre esses assuntos, a gente não discutia essas questões. E quando você fala sobre esse tema específico, que é finanças, a gente tem que ter muito cuidado de levar isso para uma realidade ali do estudante e não cair em algum tipo de armadilha. Tem que começar pelo beabá mesmo. O salário, as taxas, os cartões, tudo que está inerente aí realmente a esse cotidiano, que são coisas que todas as pessoas têm. Você vai sair da escola, você vai ter um trabalho, você vai receber um dinheiro, o que você vai fazer com ele? É a partir daí em que você começa realmente a mexer no cotidiano desse aluno. E aí a gente tem exemplos muito legais, não só o aluno que já está antenado, por exemplo, nesse tipo de assunto, como aquele que leva para casa e conversa ali com a família, enfim, a gente já teve alguns feedbacks bem bacanas nesse sentido. Legal, cara. Então, legal. O que a gente tem que fazer? Quem trabalha com cultura e educação, enfim, a gente tem uma responsabilidade, eu acho que muito grande perante a sociedade. Pessoas que trabalham com cultura, que têm o seu significado, que fazem você repensar aquilo, a cultura mexe com você, elas são muito importantes. O nosso caminho, que a gente escolheu unir a cultura com a educação, a gente está buscando fazer também o nosso trabalho, levando aí essas questões para a discussão da sociedade, em sala de aula, com professores, e buscando aí contribuir com um trabalho que é hercúleo, é muito difícil, que é realizado pelos professores, de uma maneira geral, na educação brasileira. E a gente está aqui mais para contribuir. Tem que valorizar. Perfeito. É difícil explicar, quando você fala de finanças pessoais, por que a gente paga tanto imposto e tem tão pouco retorno. Mas isso também vocês não vão resolver, não vai ter jeito. É só para o amigo, não pergunta, que senão não vai dar certo essa resposta. Renan, diz uma coisa. Que outros projetos que a Bela Vista Cultural está desenvolvendo? Porque eu fico imaginando que vocês não trabalhem um projeto por vez, assim, não, só vou pensar no próximo quando esse terminar. Vocês devem ter equipe trabalhando em 2, 3 projetos. Que outros projetos vocês estão trabalhando? É isso aí, Sérgio. Ou estão na bica de começar? Sim, a gente tem uma programação anual que a gente sabe quais ações a gente vai desenvolver para o ano, e aí a gente faz todo um calendário de projetos que a gente está lançando. Então, agora a gente lançou o projeto de Vida e Cidadania, que é a nossa mais nova ação. Quem quiser conhecer nas redes sociais da Bela Vista Cultural, no nosso site, enfim, tem bastante conteúdo sobre essa temática lá. Depois a gente vai lançar um projeto no final desse mês, que é um projeto sobre alimentação e nutrição e cultura, como a gente fala sobre esse assunto, que é muito importante. Você conversar, de repente, com o professor e com o aluno sobre como que você se intera sobre como você deve, de repente, ir para um caminho de consumir alimentos mais naturais, menos ultraprocessados. O projeto ele fala justamente sobre informações que também a gente não tinha quando estava na escola. De repente, levar para esse estudante qual que é a relação entre alimentação e longevidade. Por que algumas pessoas vivem bem e melhor na velhice, em detrimento de outras, e a gente leva aí dados, estudos que mostram que a alimentação realmente ela é muito importante nesse aspecto. Meu avô falava que era a taça de vinho que ele tomava todo dia, mas tudo bem, isso era na época dele. O suco de uva integral, né? Que exato. Hoje em dia você tem a recomendação de consumir.
Enfim, tem várias coisas que até mudam, né, ao longo dos anos, enfim, estudos novos que vão acrescentando. E a gente vai publicar um projeto sobre isso mês que vem. Fora isso, a gente tem projetos sobre educação no trânsito, que a gente vai lançar ainda nesse semestre. Tem um projeto sobre unidades de conservação do entorno da Grande São Paulo, que a gente vai fazer um programa bem legal de mostrar essas unidades de conservação, o trabalho que é feito, levar estudantes nessas reservas. Tem um projeto que a gente vai lançar no segundo semestre sobre a relação entre água e saúde, enfim. A gente tem vários projetos aí para o ano. E nas redes sociais da Bela Vista Cultural, a gente sempre publica esse tipo de assunto, as questões inerentes a elas. Quem puder acompanhar a gente lá. E se você me convidar também numa próxima, a gente pode estar conversando sobre essas ações. Meu amigo, isso aí tem uma moça que está nos bastidores que ela não vai me deixar não convidar, não se preocupa, viu? Uma tal de Patrícia Marrese, não sei se você conhece, mas ela não vai me deixar esquecer de você tão cedo, tenho plena certeza disso. Agora, me diga uma coisa, eu fico imaginando as reuniões de brainstorm que vocês têm na Bela Vista. Deve ser uma delícia. Assim, que projeto nós vamos mexer? Deve ser uma delícia essa reunião para escolher projeto. Olha, Sérgio, uma coisa que eu costumo falar com a minha equipe é que de tédio a gente não morre aqui. Maravilha! Porque a gente trabalha temas muito diferentes ao longo do ano. Não é realmente um trabalho em que você tem um tema único e você desenvolve uma atividade em cima disso. A gente tem muitos projetos realmente que falam sobre coisas muito diferentes. Então, por exemplo, mês passado a gente fez algumas apresentações de projetos que a gente tinha lançado no ano passado. E aí a gente fez apresentações que falavam num dia sobre alimentação. No mesma semana, a gente foi numa escola fazer uma apresentação que falava sobre a China, de um projeto que a gente realizou sobre outras culturas. A gente teve projetos sobre as mais diferentes temáticas. Então, assim, a gente faz toda essa reunião de brainstorm, pergunta para todo mundo, e aí, o que você está vendo? O que você acha importante a gente estar falando? O que estão debatendo no seu círculo? Porque cada pessoa vive numa bolha, né? Sim, é legal que a gente ter uma equipe que tem pessoas de diferentes origens, diferentes faixas etárias, diferentes interesses, porque aí a gente acaba meio que unindo tudo. Então, tem uma pessoa lá que gosta de outras culturas e traz um assunto, tem outra pessoa que gosta de educação, outra pessoa que gosta de alimentação balanceada, enfim. A gente faz todo um brainstorm em cima disso e pensa que tipo de tema que a gente pode abordar. E aí, realmente, a gente tem uma produção bem extensa aí sobre questões bem variadas. Que maravilha. Eu fico imaginando vocês escolhendo profissionais para trabalhar na Bela Vista. Deve ser uma coisa maravilhosa. Assim, primeira coisa, é normal? Não serve. Tem que girar, tem que ser maluco, tem que ir atrás de coisas novas, inovadoras e inovação. Eu acho que esse é o grande perfil. Muito, muito legal. Renan, uma outra coisa. Vocês aceitam projetos? Por exemplo, uma pessoa que tenha um projeto, que olhe para o portfólio de vocês e fala assim, poxa vida, eu acho que esse projeto que eu tenho aqui se encaixa no portfólio da Bela Vista Cultural. Dá para entrar em contato com vocês, apresentar um projeto também? Pode levar ideias para vocês? Lógico, Sérgio. A gente tem como premissa aqui que quando a gente trabalha em parceria, o trabalho só cresce, né? Porque... Legal. Várias pessoas dentro de uma mesma ação acabam fazendo um movimento para que isso aconteça melhor. Então, a gente tem essa pegada mais educacional, que a gente comentou aqui nesse encontro, mas a gente também tem os projetos de uma veia um pouco mais artística e cultural. A gente está sempre aberto para ouvir novas ideias, estabelecer parcerias, conversar com as pessoas que trazem ações para a gente. E aí a gente pensa em como que a gente desenvolve isso juntos. Então, o convite está aberto para qualquer pessoa que, de repente, tenha uma boa ideia, está convidada aí para tomar um cafezinho junto com a gente lá no escritório. Você também, inclusive, está convidado para esse café e a gente fazer o nosso café cultural lá. Desde que esse projeto, antes que todo mundo comece a ligar oferecendo um monte de coisa, desde que esse projeto melhore qualidade de vida. Melhorando qualidade de vida, a
Bela Vista Cultural está aberta. Não vem com projetinho só para ganhar dinheiro, porque não é o foco, né? Obviamente, a gente quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa, tem conta para pagar no final do mês, mas tem que melhorar a qualidade de vida, tem que melhorar a formação da pessoa como cidadão e do cidadão como pessoa. Como eu já disse, gostei desse lema, vou usar mais vezes aqui. Deixa eu colocar aqui que a Patricinha já mandou para a gente. Quem quiser conhecer mais sobre a Bela Vista Cultural, o site www.belavistacultural.com.br, o Instagram, @belavistacultural, também tudo junto. E aí, com certeza, deve ter uma equipe enorme que vai olhar, vai responder, vai dar o retorno para todo mundo que escrever para vocês, né, Renan? Isso aí, a gente tem uma equipe de comunicação que realiza os lançamentos dos nossos projetos, a Fernanda e a Stephanie, que estão à frente. E a gente, quando lança uma ação cultural, a gente faz todo um planejamento com influenciadores, com entidades parceiras, a gente realmente busca a divulgação digital como meio principal aí da difusão das nossas ações, porque aí a gente consegue chegar em pessoas dos mais diferentes públicos, em diferentes regiões do Brasil, enfim. A gente consegue alcançar pessoas que às vezes a gente não imaginou. E é bem legal essa interação em redes sociais, porque já vieram muitas coisas interessantes por lá, procurando a gente. Uma coisa interessante de citar é que, por exemplo, alguns professores de escolas da rede pública já viram nosso trabalho e falaram, olha, que legal, vou entrar em contato com eles e, de repente, levar esses projetos para a minha escola. Isso já aconteceu. Então, essa interação em rede social ela é muito importante para a gente realmente estar trabalhando, aumentar a nossa rede, né, e fazer as coisas crescerem de tamanho. Fora isso, a gente tem uma equipe aqui interna que trabalha com a parte editorial, a parte de arte, o departamento educacional. A gente tem algumas pessoas aqui junto com a gente que eu não posso deixar de citar e que são muito importantes. E a gente também está aberto justamente a conversar, ideias, sugestões, não só o pessoal do meio educacional, mas também do meio artístico. Estamos abertos aí a propostas e convites. Que maravilha, que maravilha. Renan, antes de mais nada, parabéns, cara, pela proposta da Bela Vista Cultural, pelos trabalhos que vocês realizam, esse trabalho em específico, fantástico, algo necessário, algo que precisava acontecer e eu tenho certeza vai ser coroado de extremo sucesso. E, por favor, tendo novos projetos, querendo bater papo, só ligar para nossa amiga Patrícia, volta aqui, tenha o Café Cultural como um parceiro teu na divulgação, por favor, meu irmão. Perfeito, Sérgio. Quero te agradecer aí pela disponibilidade, por receber a gente. Com certeza a gente vai estar enchendo a sua caixa de correio aí com novos livros nos próximos meses. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Muito obrigado, parabéns novamente e segue em frente que você está num caminho excelente. E a você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu muito obrigado. A gente volta logo, logo com bate-papo, tenho plena certeza, tão gostoso como esse. Abraço, Renan. Obrigado. Até mais.